Boa tarde, pessoal, aqui é José Geraldo. Para mim é um prazer estar com vocês. Esse é o segundo vídeo que eu gravo da série Uma Vida Abundante. O último vídeo que gravei eu falei de um mundo de escassez e de um mundo de abundância e as características de pessoas que vivem na escassez e características de pessoas que vivem na abundância, quais os benefícios de uma pessoa viver na abundância. Hoje eu quero dar um passo além para que a gente possa construir realmente uma vida abundante. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é da extrema importância e necessidade de uma autoavaliação. Então, primeiro, avalie-se. Pergunte para você mesmo quem você é. Pergunte para você mesmo quais são as influências que formaram aquilo que você é hoje, aquilo que você tem sido. Pense no tipo de educação que você recebeu, na cultura em que você foi inserido, como que você começou a enxergar o mundo. O mundo, nós enxergamos o mundo a partir de uma construção social. Nós somos formados como pessoas a partir das relações. E as relações, elas vêm a nós de maneira impositiva. Porque quando crianças nós não temos muita capacidade de reflexão nem de escolhas. Então muitas crenças vão entrando dentro de nós e essas crenças vão como que nos moldando. Só que quando nós chegamos na fase da reflexão de autorresponsabilidade, temos condições de fazer as nossas próprias escolhas, nem sempre fazemos as melhores escolhas em função do quê? Da nossa história, dos nossos desejos, dos nossos traumas, dos nossos temores, dos propósitos que pessoas colocaram em nós quando nós nem ansiávamos e nem desejávamos por alguns propósitos e alguns objetivos. Então, primeiro, autoavalie-se, conheça você mesmo, pare, reflita sobre as influências, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as crenças que foram lançadas sobre a sua vida. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje que elas dizem o seguinte: eu sou uma pessoa incapaz. Mas por que ela se sente incapaz? Porque desde pequenininha ela ouviu: olha, você não pode fazer isso, você não sabe fazer isso, você não é capaz de lidar com essa situação, olha bem, o que você fez, você faz tudo errado. Essa pessoa, quando ela se torna adulta, ela vai ter dificuldade para lidar com algumas situações. Então é importante você elaborar uma lista. E nessa lista você coloque tudo aquilo que você acha que está presente na sua vida, mas que não deveria estar. Porque quando você faz isso, você lança luzes para as áreas sombrias e obscuras da sua vida. E quando você tem essa oportunidade de lançar luzes nas áreas obscuras da vida, você ganha uma nova dimensão da sua própria identidade. Você vai começar a perceber que você não é aquilo que as pessoas disseram que você seria. E assim você vai se reconstruindo. Este é um exemplo. Tem outros exemplos. Às vezes, mulheres são educadas e a perspectiva da educação da mulher é assim: homem nenhum presta. E ela cresceu porque o casamento da mãe foi disfuncional, casamento da tia, da avó, tantas disfunções e problemas, e cresceu num ambiente onde homem não presta. O que vai acontecer com uma pessoa que pensa dessa maneira, que teve a sua mente organizada dentro dessa perspectiva? Essa pessoa vai acreditar o quê? Que homem nenhum presta. E o mais terrível de toda essa situação é que quando ela for procurar um homem, muito provavelmente ela vai procurar um homem que não presta, porque a mente dela, o sentimento dela foi estabelecido dentro de uma cosmovisão, dentro de uma perspectiva de que homem nenhum presta.
Então, é importante dizer o seguinte: autoavalie-se. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, é preciso querer. A vida abundante é uma questão de decisão pessoal, porque tem a ver com estilo de vida, tem a ver com ações, tem poder quem age, tem mais poder quem age certo, tem superpoderes quem age certo, na velocidade certa, na hora certa. Então é preciso agir, mas é preciso dizer internamente, construir na mente a seguinte perspectiva: eu quero um casamento melhor, eu quero um relacionamento maravilhoso com os meus filhos, eu quero lidar bem com a minha saúde, eu quero ser uma pessoa centrada, lidando com as minhas emoções, eu quero ter tempo de lazer, eu quero desenvolver a minha intelectualidade, eu quero ter uma comunhão com meu Deus, eu quero ter uma comunhão, eu quero desenvolver minha espiritualidade. Então, primeiro é avalie-se, segundo, eu quero. E aí você vai precisar repetir isso para você, dizer para você: eu quero, eu de fato quero. E por que é importante dizer isso para você? Porque nós somos seres sinestésicos. Nós pensamos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos, nós fazemos. E quando eu trabalho na minha mente um plano mental dizendo eu quero, e eu faço esse plano mental, eu digo esse plano mental, eu pondero sobre esse plano mental, eu vou falando eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero uma relação maravilhosa com a minha esposa, com o meu esposo, eu quero ser uma pessoa abundante. Você está falando, você está pensando, e você pode falar isso inclusive com os olhos fechados, eu quero, imaginando, porque tem um poder transformador quando a gente imagina. Porque a nossa mente ela não é capaz de definir aquilo que é real do imaginário. Por exemplo, quando você tem um sonho, você teve um pesadelo, no outro dia você acorda como? Acorda mal. Agora, quando você se propõe a sonhar com coisas boas, você vai liberando para você mesmo uma série de hormônios que tem a ver com esperança, que tem a ver com ação, com atitude. E aí você vai se valorizando como pessoa, acreditando que aquilo é possível. E é possível sim, sabe por quê? Porque todas as coisas, antes de acontecerem no plano real, elas acontecem dentro do plano mental. Eu, por exemplo, estou construindo uma casa. Antes de eu construir essa casa, eu idealizei na minha mente essa casa, a maneira como eu gostaria que essa casa fosse construída, os objetivos para que essa casa fosse construída, os sonhos que eu trazia e trago dentro do meu coração com relação a essa casa, o acolhimento de amigos, acolhimento dos meus filhos, esperando os meus netinhos. Isso me faz sorrir. Por quê? Porque eu tenho sonhos. E é importante a gente mentalizar, é importante a gente dizer, é importante porque quando a gente mentaliza, quando a gente fala, a gente escuta, quando a gente escuta, a gente sente. E só de falar da construção da minha casa, eu já me enchi de alegria. Por quê? Porque eu quero receber muito bem os meus amigos. Eu sei que eu vou ter essa casa, eu vou acolher os meus netos, e eu vou ser o melhor avô do mundo para os meus netos. Vou ter uma vida abundante, aliás, já tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. A vida, eu tenho dores? Claro, ainda hoje passei por alguns perrengues aí, mas simbora porque a vida nos espera. Simbora porque tem uma vida abundante, que transcende as circunstâncias. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer o que é preciso para ter uma vida abundante? Você precisa mensurar os elementos impeditivos. O que te impede de ter uma vida abundante? Talvez você não tenha autoconhecimento.
precisa desenvolver o autoconhecimento. Você quer ser um empresário dentro de um determinado ramo, a sabedoria diz o quê? Que você deve conversar com pessoas que lidam com este ramo, que você deve estudar aquele ramo, que você deve fazer um processo de imersão, dia após dia, estudando aquele assunto, de sentar com amigos, com conselheiros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu sou testemunha disso. Eu já fiz muitas coisas na minha vida que eu achei que eu era capaz, e eu de fato era capaz, mas eu não tinha conhecimento. Mas a minha arrogância, a minha prepotência fez o quê? Fez com que o meu conhecimento ele fosse até um determinado ponto. Mas aí eu não tinha mais habilidades para aquela determinada área. E o que aconteceu? Aconteceu que não deu certo. Algumas coisas não deram certo. Agora, quando você se foca naquilo que você é a sua vocação, aquilo que realmente é importante para você, você vai longe. Mas conheça, vai estudar, deseje realmente chegar ao seu propósito de vida, ao seu objetivo. Eu estou estudando coach, faz 3 anos que eu estou no processo de imersão, e esse processo de imersão para a minha vida vai demorar 5 anos. Mas eu comecei a fazer as coisas de forma paulatina, estratégica, estudei sobre o assunto, tentei compreender um pouco esse mundo, fiz um primeiro curso online, um curso de algumas horas, relacionadas a um determinado assunto. Depois fui num processo de imersão por 3 dias. Desse processo de imersão já fiz a minha matrícula. Da matrícula eu já comecei a fazer vários cursos, e depois me matriculei em outros cursos, e mais cursos, e mais cursos, e mais cursos. E a semana que vem eu estou indo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, 4 dias de imersão. Das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, nós vamos estar estudando. E eu vou sair de lá, sabe como? Sorrindo, porque eu sei que eu estou buscando algo que faz bem danado para a minha vida, e tem a ver com a minha missão de vida, que é o quê? Desenvolvimento humano, ajudar pessoas. Eu já ajudo pessoas por mais de 25 anos, e quero me aprimorar, me aprofundar nesse conhecimento. Para quê? Para fazer com que pessoas usufruam de uma vida abundante. Então estude os elementos impeditivos, a questão do autoconhecimento, vá no autoconhecimento, conheça também aquilo que você pretende fazer, tira a autossabotagem dizendo, aliás, eu não sou capaz, isso não vai dar certo. Vai conversar com pessoas que saibam. Larga a mão dessa ideia de que eu estou frágil, eu estou doente, eu estou com um problema, eu estou angustiado, estou com depressão. Quando a gente emerge num assunto, a gente lança foco, e quando nós lançamos foco, tudo se expande. E aí é preciso ter compromisso consigo, fazer a paz com o passado. O passado passou, e agora tem que usufruir do presente. Por que tem que usufruir do presente aqui e agora? Sabe por quê? Porque presente chama-se presente porque é presente de Deus para a sua vida, é presente de Deus para a sua família, é presente de Deus para os seus amigos. Então viva o presente. E sabe viver no presente? Sabe o que você faz? Olha para o passado com gratidão, obrigado pelas vitórias que eu obtive, e olha para os problemas, para as dificuldades, de que maneira? Eu aprendi, está tudo certo, eu aprendi, foi o preço que eu paguei, está lá pago, não preciso passar mais por aquilo e vou adiante. E aí eu tenho um projeto, eu tenho um futuro, eu tenho algo a ser desvendado. Por último, eu gostaria de dizer que é importante criar uma imagem mental. Terceiro, crie uma imagem mental. É importante criar uma imagem mental. Vários estudos de universidades conceituadas, Cambridge, Oxford, Harvard, elas falam do poder do pensamento. E não é poder do pensamento, assim, aquela ideia de que isso é autoajuda. É ciência, nós estamos falando de ciência.
Eu aqui, José Geraldo, não sou charlatão para ficar falando de coisas que não tenham bases científicas. Então é preciso construir esse plano mental. Mas criar o plano mental é parte, não é o todo. E às vezes as pessoas ficam o quê? No projeto, se esquecem do todo. É preciso ter o plano mental, mas o plano mental precisa ter o quê? Eu vou, ou seja, eu tenho uma decisão, eu decidi, então decida que realmente isso é importante, que realmente isso é significativo, de que este é o seu projeto de vida, de que se você tem um sonho, vá em busca dele, mas tenha essa decisão, porque tem gente que fica ciscando aqui, ciscando lá, começa um projeto aqui, começa outro projeto lá, e não vai para lugar nenhum, porque são pessoas capazes, pessoas inteligentes, mas emocionalmente frágeis, que sabem onde querem chegar, mas no primeiro obstáculo elas se sentem com menos valia, se sentem incapazes, entram no processo de autossabotagem e esquecem da sequência ao seu projeto. E por último, quinto, coloque em prática. Em outras palavras, haja, vá adiante, não tenha medo, faça um projeto, mensure esse projeto, tente olhar para tudo isso. E no próximo vídeo eu quero gravar sobre uma ferramenta que vai te ajudar a elaborar um projeto. Eu estou concluindo esse vídeo, porque aliás ele está ficando até mais longo do que eu gostaria, mas é importante você colocar em prática. E se você começar com 5 ações, e todo dia, fazer 5 ações no dia, aí eu vou estudar, eu vou ligar para tal pessoa, eu vou buscar orientação sobre esse assunto, eu vou pensar no meu plano de marketing. Vai pensando. Sabe por quê? Porque isso faz um bem danado. Mas faz um bem danado, sabe com o quê? Quando a gente coloca em prática. Porque tem muita gente sonhando. E infelizmente nós já tivemos muitas pessoas que sonharam e morreram sonhando. Você não foi feito para morrer sonhando. Você foi feito para ver o seu sonho concretizar na sua vida. Um forte abraço. Deus te abençoe. Compartilhe os nossos vídeos, divulgue a nossa fanpage, Coach José Geraldo, e nós nos encontraremos mais vezes para a gente discutir sobre uma vida abundante. Vida abundante para você, para sua família e para todos nós. Um grande abraço.